bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Isso é bom. Não vou me sentir sozinho, viu? Bom dia para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Dizer que é muito bom tê-los conosco. E eu quero acreditar que Deus estará ministrando ao seu coração nesta manhã. Queridos, eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para nós nesta manhã. E eu creio que também um assunto muito importante e solene da parte de Deus para todos nós. Solene para você, solene para a sua família, solene para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, por você que está nos assistindo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós precisamos nos prevalecer disso. Porque de fato nós não somos merecedores. Nós precisamos reconhecer a grandeza do Senhor em todo o tempo. Os louvores que forem entoados nesta manhã faz um pano de fundo daquilo que nós estaremos ministrando. Eu tenho certeza que você não esqueceu quais foram os louvores. Que os nossos pensamentos, querido, que as nossas decisões, que os nossos pensamentos e conhecimentos acerca das Escrituras não seja simplesmente no campo teórico, mas que seja para toda a nossa vida. Chegamos, queridos, a mais um final de ano. E normalmente muitas pessoas, e nós conseguimos ouvir isso, sempre dizem: no próximo ano as coisas serão melhores. No próximo ano nós vamos mudar. Para o próximo ano as minhas expectativas, os meus conceitos, a minha caminhada será melhor. Pois bem, querido, eu te convido a fazer um balanço da sua vida. Eu te convido a fazer um balanço deste ano que passou. Mas não para o próximo ano. Eu te convido a fazer esse balanço hoje. Eu sugiro que você não deixe para o próximo ano. Melhor, para amanhã. Não vamos fazer conforme Manassés fez, quando as rãs invadiram o seu reino, invadiram o castelo, invadiram o seu quarto, o seu banheiro. E ele clamando a Moisés, pedindo: Moisés, ora ao teu Deus, para que afaste essas rãs, para que afaste essa praga. Moisés disse para ele: sim, eu vou orar ao meu Deus. Para quanto tu queres? E Manassés disse para ele: amanhã. E nós já pregamos essa mensagem aqui. Quem vive numa vida desconcertada, quem vive numa vida totalmente distorcida daquilo que a palavra de Deus nos imprime, por que deixar para amanhã? Uma vez que está ali um sacerdote, uma vez que está ali um pastor, uma vez que tem ali uma igreja, por que, queridos, deixar para o amanhã? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 5. Vamos estar fazendo a leitura do verso 1 ao 9
E quando nós terminarmos o 9, vamos pular para o verso 17 ao 31. E após a leitura, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor, Daniel 5, verso 1 ao 9. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém. E beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homens e escreviam, defronte ao candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos os turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Verso 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os dos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e a quem quer constituiu sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não vê, que não ouve, nem sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então
da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura, ele pusesse a cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro do governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Oremos. Obrigado, Senhor. A Ti toda honra, glória, louvor, toda adoração. Que nesta manhã, Deus, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração se abra para aquilo que o Senhor tem a ministrar à nossa vida nesta manhã. Rendemos, Senhor, toda honra, glória, louvor e toda adoração. E te pedimos, Senhor, carecidamente, fala conosco, perdoando os nossos pecados, perdoando as nossas falhas, Senhor. É o que te pedimos. E já te agradecemos por tudo que o Senhor irá falar a nós neste dia. Assim nós oramos e já te agradecemos em o nome do Senhor Jesus e que toda a igreja diga amém. Meus irmãos, como eu falei, hoje é um dia que Deus tem uma palavra para todos nós de suma importância. Eu creio que irá, de uma certa forma, mudar a sua vida, quando nós, de fato, abrimos os nossos ouvidos espirituais e abrimos o nosso coração, permitindo que o Espírito Santo tenha essa liberdade. E como eu falei lá no início, possamos a viver de novidade de vida, reconhecendo sempre a soberania do Senhor. Eu gostaria, querido, de alertá-los que é uma linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. Infelizmente, muitos homens cruzam essa linha. E quando cruzam, não há mais chance de arrependimento. Tem um momento que Deus diz basta, tem um momento que Deus diz chega. Tem pessoas que vivem uma vida desmazeladamente, achando que as coisas podem acontecer e vão acontecer da forma que elas desejam. Elas não observam as suas condutas. Ela não percebe o que se fala, ela não percebe como se age. E chegará um dia que essas pessoas será chamada ao tribunal de Deus. Sabe, queridos, na metade da semana eu já estava com uma mensagem no meu coração, já preparando para escrevê-la. E de repente, a fazer uma pesquisa em um outro texto, percebendo o contexto, Deus muda de rota. E me traz exatamente a esse texto ao qual nós acabamos de ler. Depois disso, depois dessa leitura, eu percebi o quanto eu preciso melhorar. Eu percebi o quanto eu ainda sou muito cru, muito frio, muito pequeno daquilo que o Senhor pede para que eu e você possamos avançar na sua palavra, nas suas escrituras. Querido, Deus é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E talvez você esteja pensando e dizendo, pastor, nós já sabemos de tudo isso. Mas a questão, querido, que eu não estou falando do que você sabe. Eu estou falando
do grande eu sou. Eu estou falando que precisamos reverenciá-lo a cada momento. Reconhecer que Deus está diante de nós em todo tempo. Saber, querido, que eu e você não somos órfãos. Eu e você não podemos viver uma vida de qualquer jeito. Ser santo, ser cristão, apenas quando um culto se dá início. Mas você tem uma vida lá fora, eu tenho uma vida lá fora, nós temos uma vida lá fora que iremos prestar conta a Deus. Precisamos chegar diante dele com temor e tremor. O cuidado e respeito que muitas pessoas deixaram de render ao Senhor. O cuidado e o desejo de chegarmos na sua casa para de fato extrairmos o melhor daquilo que Ele tem para nós. Não simplesmente porque Ele nos concede bênçãos. Não, querido. As bênçãos não é melhor ou maior do que o abençoador. Nós temos um Deus que cuida, que zela por cada um de nós. E quando li esse texto, me remeteram a outro texto, que é exatamente o título desta mensagem. Deus dá uma visão a Isaías, para ele decretar uma sentença à Babilônia. Isaías faz uma oração diante do Senhor, faz um pedido diante do Senhor. Isaías clama diante do Senhor, dizendo para ele: ó Senhor dos exércitos, passa em revista as tropas de guerra. E o título desta mensagem é: ó Senhor, passa em revista a minha vida. Será que como Isaías nós poderíamos orar assim? Será que como Isaías nós poderíamos tomar esta atitude? Senhor, passa em revista a minha vida. Quem é militar sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Quem talvez é estudioso da arte poderia ter visto ou viu em uma determinada situação militar, uma ordem, uma passagem de um general. E o general, ao passar em revista a sua tropa, ele verifica o quê? Verifica o uniforme, para ver se aquele soldado está bem alinhado. Quando ele passa em revista, ele observa o seu calçado se está brilhando, não é isso? Vê se está bem barbeado, vê se as armas estão em punhos, verifica se estão alinhados, pronto para a guerra. Pois bem, querido, essa palavra me fez refletir sobre a qualidade e o tipo de vida que eu tenho vivido diante do Senhor. Olhar com muito carinho e respeito e cuidado e responsabilidade a vida que eu vivo. Só, querido, que o general, no seu quartel, que é a autoridade maior, passando revista à sua tropa, ele consegue apenas observar o externo. Agora, querido, o que dizer de um Deus soberano sobre céus e terra, que te conhece desde o ventre da sua mãe, que além de ver o externo, Ele conhece principalmente o seu interno, a sua vida, o seu coração. Como escapar de uma revista dessa? Como escapar? Alguém tem aí uma sugestão? Penso, querido, que deveria ser esta coisa certa a fazer, se deixar fazer. Senhor, passa em revista a minha vida. Se assim fizermos, querido,
não iremos e não correremos o risco de ultrapassar essa linha invisível que separa a paciência de Deus da ira de Deus. Não tem um caminho especial para o pecado. Basta o próprio homem se perder, se deixar levar pelas suas condutas, pelos seus próprios caminhos, e com certeza o levará à falência espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com Beltsazar. Nabucodonosor, pai de Beltsazar, precisou ficar louco, queridos, para se converter a Deus. Preste atenção, uma maneira de Deus agir com uma pessoa pode ser uma maneira diferente que ele age com outra pessoa. Nabucodonosor, mesmo tendo sido exortado por Deus várias vezes, por diversas vezes e por diversas maneiras, Deus lhe deu outra oportunidade de reflexão, de pensamentos das suas próprias condutas. Por ele não se humilhar a Deus, Deus derrubou-lhe do trono e mudou-lhe o coração. E ele foi para a floresta viver com os bichos, como bicho, comer capim com jumentos monteses. Se você pegar, querido, e olhar com carinho essa história, você verá o quanto Deus fez em relação a Nabucodonosor. Depois de um tempo de humilhação, ele se quebranta e se volta para Deus, reconhecendo que só um Deus sobre toda a terra. Ele teve uma experiência tremenda de conversão que há entre nós. Eu não desejaria isso para nenhum dos nossos, ou nenhum dos meus inimigos. Uma experiência terrível, porém tremenda. E ele chega a dizer, e eu, bendize, ó Altíssimo, e louvarei, e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Queridos, Beltsazar presenciou tudo isso. Beltsazar vivenciou tudo isso. Ele testemunhou tudo aquilo que aconteceu dentro da sua casa. Ele olhou e viu e sentiu, junto com a sua família, o que aconteceu com seu próprio pai. Mas ele não se humilhou. Ele tapou os ouvidos para todas as vozes da graça de Deus. Ele fechou os seus olhos de todas as evidências do amor de Deus para com ele. Até o dia que ele cruzou essa linha invisível. E Deus disse para ele, basta, chega. Neste dia, ele teve que comparecer no tribunal de Deus. Neste dia, o Senhor passou em revista ao rei Beltsazar. Queridos irmãos, Beltsazar era rei de toda a Babilônia, uma potência, uma grande potência. Prova disso que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e trouxe com ele jovens de todas as espécies, aonde chegou junto a ele aqueles homens, que nos traz uma grande referência, Daniel, Zedraque, Abidnego e tantos outros, que é um exemplo para nós, que poderíamos nós termos vivido e vivermos com essa condição, com esse ensinamento, assim como Beltsazar também, que provavelmente ele era um pouco mais novo do que Daniel, e viu, acompanhou o testemunho deste jovem. Naquela noite, queridos irmãos, naquela mesma noite, Beltsazar passa dos limites e dá um grande banquete para os mais chegados.
para os amigos, contado a dedo, 1000 e as suas concubinas e as suas mulheres. Diz a Bíblia que 1000 de seus melhores estavam ali, e ele bebeu na presença deles. Ou seja, como um rei jovem, ele tirou onda. E chapado, ele ordenou para trazer os utensílios de ouro e de prata, que tinha sido apreendido pelo seu pai, Nabucodonosor, e guardado, porque Nabucodonosor teve esse cuidado, principalmente depois da sua conversão, de deixar aquilo que não pertencia a ele guardado em um lugar no palácio. Ele fez uso de material consagrado a Deus, para orgias, depravações, muita bagunça. E também dando louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedra e de madeira. No verso 5, começa essa situação ao qual ele vê poderosamente a mão de Deus. Diz que no mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte ao candeeiro. E no verso 6 diz assim: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Esse lance do joelho bater um no outro, confesso que é assim que eu me sinto ao subir nessa tribuna hoje pela manhã. Porque não é fácil. Se você está aí já meditando, entendendo o que Deus tem para nós e está falando ao nosso coração, eu creio que você esteja aí, assim como eu estou aqui, clamando por graça, clamando por misericórdia. Belsazar era um homem que se entregou aos prazeres carnais à beira do abismo. Quantas vezes, meus irmãos, o homem está vivendo regaladamente no seu pecado. As pessoas estão vivendo despercebidamente em suas condutas pecaminosas, como se não houvesse um dia em que terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Presta atenção, querido. Como nos dias de Noé, antes que a arca se fechasse, eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A palavra de Deus tem sido pregada. A voz de Deus tem sido audível. A igreja tem clamado pelo seu povo, clamado ao Senhor por misericórdia e por perdão. Mas muitas pessoas estão com seus olhos e os ouvidos fechados. Brincam com Deus. Pessoas brincam com a palavra de Deus. Zombam do Evangelho, escarnecem as Escrituras, profanam o nome de Deus. Eu digo isso, querido, porque eu não estou falando daquilo que você ouviu. Eu não estou dizendo daquilo que você presencia, não. Eu trabalho no meio do povo. E eu ouço isso constantemente. E quando eu ouço, eu digo: Senhor, tem misericórdia. Uma mistura de profano com sagrado, onde não se valoriza as verdades de Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão misturando essas coisas. Deus com as coisas do mundo. Um princípio que Belsazar ignorou, dando uma grande festa,
misturando coisas de Deus com as suas festas carnais e promíscuas. Uma realidade, queridos irmãos, que nós vemos constantemente. Por exemplo, que daqui a alguns meses teremos aí essa festa, a festa da carne, titulado como festa do carnaval. Nós vimos recentemente pessoas na figura do Senhor Jesus sendo arrastadas a avenida fora, mulheres se insinuando nuas, com imagens, denegrindo a imagem do Senhor, mexendo comigo e com você, e principalmente, mexendo com o Senhor. E nós vimos o que deu. Nós passamos por aquilo que Deus trouxe juízo a muitas pessoas. E às vezes nos parece que nada acontece, que vai ficar tudo impune. Não, queridos, não é assim. Um dia, essas pessoas irão comparecer ao tribunal de Cristo. E Eclesiastes já nos diz sobre isso. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Belsazar teve todas as oportunidades da vida. E Daniel, antes de revelar a escrita na parede, ele disse para Belsazar: tu, Belsazar, que és seu filho, filho de Nabucodonosor, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Rapaz, você viu tudo acontecer. O reino chegou em tuas mãos, você foi o sucessor. Você viu que Deus é capaz de fazer, mas você não se humilhou, o seu coração não foi colocado diante do Senhor. A pergunta é: eu tenho sido vaso de honra ou desonra? Quando nós nos consagramos, querido, quando nós nos consagramos a Deus, Ele leva isso a sério. Quando você consagra o seu filho, a sua filha, quando você consagra a sua família, quando você consagra o que você tem de mais precioso, o seu lar, a sua casa, o seu veículo, a sua vida, Deus leva isso a sério. Só que depois, muitos de nós oferecem isso ao mundo, coloca à disposição de pessoas. Estou lembrando agora, uma casinha lá em Araruama, imobiliei ela toda e depois, com o decorrer do trabalho, atividades ministeriais, e ficou mais difícil de ir para lá. E não foi poucas pessoas que me orientaram: aluga, Airbnb, não sei do que, aluga para temporada e coisa e tal. Eu falei: não, de maneira nenhuma eu vou fazer isso com o meu lar, com a minha casa. Eu não sei quem vai habitar ali, eu não sei quem vai passar por ali, e provavelmente muitas coisas estarão rolando ali naquele lugar. Falei: não. Passei vários anos com aquilo lá fechado, retirei tudo que tinha meu, dei, doei, vendi, e depois botei para alugar para uma família conhecida, de boa índole. Quando nós consagramos a nossa vida ao Senhor, isso é sério. A Bíblia diz que o Senhor está com os olhos dele abertos, nos observando.
E não somente vendo o nosso externo, volta a dizer, Ele é aquele que contempla o seu coração. Ezequiel 44 diz o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Queridos, se nós observarmos como aquele povo do Antigo Testamento que nós estamos citando aqui, tinha a presença de Deus constantemente sobre eles, mas quando via juízo era por conta da desobediência, porque não colocava em prática os ensinamentos. E os profetas diziam, os profetas falavam, e a palavra de Deus era aberta, e as coisas eram nitidamente vistas. E mesmo assim as pessoas não abriam o coração, não se colocava diante de Deus. E a Bíblia diz que o coração de Belsazar se encheu de orgulho e não valorizou a palavra de Deus. Outro exemplo, o rei Ezequias, um jovem de 25 anos que assumiu o reino do seu pai, falido. E diz a Bíblia que ele restaura primeiramente o altar de Deus naquele lugar. Seu pai, Acais, um cara muito perverso, que até quando ele foi enterrado, até quando ele foi sepultado, ele foi colocado separadamente dos outros reis. Entenda. E Ezequias, um jovem que de 25 anos de idade, reinando 29 anos, mudou totalmente a característica que seu pai levava. Um homem profano, um homem que não temia Deus, um homem que brincava com Deus. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo a palavra de Deus. Ele restaurou a adoração a Deus, e o povo adorou o verdadeiro Senhor. Daniel falou para Belsazar: cara, você estava com a faca e o queijo na mão, e você deixou escorrer pelos dedos. Belsazar deixou de reconhecer a soberania do Senhor sobre a sua vida. Assim como muitos cristãos, Belsazar deixou escapar entre os dedos a glória de Deus, as misericórdias do Senhor, a proteção de Deus sobre o seu reino. E muitos não estão fazendo isso, deixando sair pelas mãos a proteção de Deus sobre a sua família, sobre os seus negócios. Não buscam, não interagem, não conversam com Deus, mas prefere dialogar, prefere buscar recursos, prefere buscar entendimento, com conselhos com outras pessoas, deixando de ouvir a poderosa mão de Deus, a voz de Deus sobre todas as coisas. Daniel falou ainda com Belsazar, no verso 18: o Altíssimo deu ao seu pai Belsazar o reino e a grandeza de glória e majestade. Ele poderia matar quem ele quisesse, ele poderia deixar viver quem ele quisesse. Será que ele não faria o mesmo contigo? Mas você fechou o seu coração. O não reconhecer a soberania de Deus, querido, é um erro fatal para todo ser humano. Como eu falei, às vezes, essa semana eu estava conversando com uma família, um casal, mais precisamente falando, que esteve lá no estabelecimento e falou: pastor, você poderia fazer uma visita à minha esposa? Eu falei: sim, com o maior prazer. Marquei com ele, quinta-feira, eu e a minha esposa estivemos lá. Essa jovem está passando por um período de câncer, nova, amiga, muito tempo, muitos anos. E quando eu estive lá,
E ela falou, pastor, mas um câncer raro, um problema raro, que de 1000 acontece com uma, e eu fui essa escolhida. E quando nós ouvimos isso, querido, é complicado. E eu falei para ela, irmã, Deus não erra. Embora nós muitas vezes não aceitamos, não acreditamos, mas a verdade é que nunca, pode escrever isso aí na tábua do seu coração, nós nunca achamos que isso vai acontecer conosco. Nunca achamos. Acontece com qualquer um, comigo não vai acontecer. É um erro. E ali nós oramos, fomos na quinta, na sexta-feira ela foi fazer os exames, que já estava marcado, tomamos ali um café, oramos, e ela estava assim, muito feliz, alegre, meio a tribulação, meio aquela tempestade. E eu disse para ela, eu estou feliz por estar aqui e poder ver nos teus olhos que você está firme, confiante no Senhor. E ontem ele esteve lá me passando o diagnóstico, me passando o relatório, melhor dizendo, do que aconteceu na sexta-feira junto aos médicos. Louvado seja Deus. O não reconhecer a soberania de Deus é um erro fatal, querido, para qualquer pessoa. E foi o que aconteceu inexplicavelmente com Belsazar. Ele tinha todo o conhecimento. Ele tinha tudo em suas mãos. Era um camarada letrado. Ele era rei. Eu quero dizer, querido, é que para não nos distanciarmos de Deus, nós somos totalmente dependentes dEle. Não tem esta coisa que estou com saúde de ferro e eu faço e aconteço, não. Não tem essas questões que muitas pessoas dizem, eu sou muito jovem, eu sou muito novo, quem sabe quando eu estiver mais velho, eu estarei lá. Não tem essas coisas de, eu sou dono das maiores fortunas, eu posso comprar o que quiser, eu posso fazer da minha vida o que desejar. Não tem esse negócio, querido. A sua vida, a minha vida está contada. E Belsazar fez isso, com essa atitude que eu posso todas as coisas. Ele fez isso. Ele ofereceu aos sábios, aos encantadores, para fazer a leitura e revelar o que estava escrito naquela parede, oferecendo cadeias de ouro. Aquela pessoa que porventura desvendasse aquele segredo, seria vestida de púrpura. Aquela pessoa que revelasse o sentido real, seria coroado como o terceiro homem do seu reino. Ele fez uma promessa que ele não podia cumprir. E é o que nós vemos hoje. Pessoas que prometem e não cumprem. Pessoas que trazem uma vida desrasgada. Não consideram o próximo. Não assumem as suas responsabilidades. E querem empurrar o problema, a culpa para outrem. Isso não pode, querido. Isso não deve acontecer. Todos nós somos de maiores de idade. Temos o conhecimento da verdade e da mentira. Belsazar prometeu algo que não poderia cumprir. Por outro lado, Daniel poderia, não, se eu vou revelar, pode mandar trazer. Nós vemos isso todos os dias, querido. Só que naquele momento, eu fico imaginando, querido, um lugar onde
1000 pessoas estão ali. A Bíblia diz que eram pessoas escolhidas a dedo. Talvez generais, talvez pessoas do mais alto escalão estavam ali naquele lugar, e nenhum deles puderam revelar aquilo que Amã escreveu. Diz a Bíblia que a mãe do rei, se compadecendo do seu filho, diz: calma. Palavra de mãe, né? Fica tranquilo. No nosso reino tem uma pessoa que pode fazer isso. Querido, Belsazar sabia disso. Quando o rei Nabucodonosor viveu um momento de sonhos que ninguém pôde revelar, Daniel foi chamado à presença do rei. Belsazar estava presente. E a mãe diz para ele: fique tranquilo, está no texto. Há no seu reino alguém que pode fazer isso. Eu fico pensando, querido, que 1000 pessoas ali dentro não pôde fazer nada, mas para revelar algo que Deus havia mandado o recado escrito, mostra para mim e para você que precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ser íntimo de Deus. E foram mandar buscar Daniel. E ele falou para o rei: eu vou te revelar o que está escrito, mas todo esse brinde, esse presente, eu não quero. Fique contigo. Aí vem a interpretação no verso 26. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsi. Mene, mene é uma repetição. Tipo assim: em verdade vos digo. Mene, mene, tekel e parsi. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. No verso 30, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Como está a sua fé? Muitos têm estado fracos. Não sentem prazer de estar na casa do Senhor. Não sentem vontade, talvez, de ser confrontado com a palavra de Deus. Sabe, queridos, nós deveríamos se sentir honrados quando nós nos sentirmos esmagados, triturados com a palavra ao entrar no nosso coração. Porque quando nós sentimos isso, é porque o amor sobrenatural de Deus está invadindo o nosso coração. Porque Ele nos ama. E por nos amar, Ele nos corrige. E por nos corrigir, nós seremos homens e mulheres totalmente transformados. Será que você teremos essa capacidade de dizer: Senhor, aquilo que eu ouvi hoje nesta manhã falou diretamente no meu íntimo. E eu quero, Deus, levar isso diante da minha vida e dizer: Senhor, passe em revista o meu coração.
Passe em revista, Senhor, a minha mente, as minhas decisões, as minhas condutas. Sabe, querido, nós precisamos ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração, e não negligenciá-lo, não tampar os nossos ouvidos. Queridos, nós precisamos resistir, nós temos que continuar avançando. Tudo isso que nós vivemos durante a semana, durante a nossa vida, é uma estratégia muito forte do diabo para nos trazer o enfraquecimento, para nos tirar desta zona, daquilo que Deus ministra ao nosso coração. E é óbvio que é muito mais fácil nós voltarmos para aquela situação que vai trazer um alento, um agrado ao nosso coração, porque o pecado faz isso. Estarmos em uma festa, estarmos numa bagunça entre amigos, talvez seja melhor para muitos do que estarmos sentados ouvindo a voz de Deus, porque não há confronto, porque lá nós vamos nos sentir livres. É um engodo, é um engano. O saudoso pastor Haroldo, ele dizia: quando o diabo ele não te para, ele te acelera. Quantas pessoas estão cansadas? Se dizem cansadas, se é desculpa ou não, eu não sei, mas a revista do Senhor irá tirar a prova real. Mas dizem: estou tão cansado, pastor, chego do trabalho, quero dormir, ir para a igreja. Eu vou repetir aqui o que eu li, porque isso são ensinamentos, querido, preciosos para todos nós. Tentar achar o texto aqui que eu li do profeta. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer seja má. Tu, Belsazar, você viu tudo isso acontecer com seu pai, e você não humilhou o seu coração, ainda que saiba de tudo aquilo. Querido, pessoas que não sentem mais a presença de Deus, porque ao longo do tempo foram dando ouvido a espíritos enganadores, pessoas que fogem de um abraço do pastor, pessoas que se escondem quando vê o irmão da igreja passando. Isso não é normal. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Como estamos, querido, nos apresentando diante de Deus? Como foi o seu ano? Saiba que todos nós
passamos por momentos difíceis. É de janeiro a janeiro. Todos nós passamos por dificuldade. A igreja passa por dificuldade, nós passamos por dificuldade. A nossa família passa por dificuldade. Todos passam por dificuldade. Mas até aqui, o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Faça uma reflexão do seu ano, da sua vida. Reflita e observe os sinais de Deus para ti. Escutem a voz do Espírito de Deus, porque Ele te ama. Chegará um dia, querido, chegará um dia que a revista de Deus na sua e na minha vida será inevitável. Um dia nós chegaremos ao tribunal do Senhor. Martin Luther King disse certa vez que quanto mais perto das Escrituras eu estiver, mais longe do pecado ficarei. Nesta manhã, querido, nesta manhã, não vimos a poderosa mão de Deus, mas ouvimos a sua poderosa voz. Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia de todos nós. E que possamos proclamar o que o salmista proclamou. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faça isso toda manhã. Tenha um coração grato ao Senhor. Sabe, queridos, como foi muito difícil subir aqui hoje. Só Deus sabe. Porque quando nós ministramos uma palavra dessa de confronto, eu fico imaginando as pancadas imaginando e sentindo, obviamente, as pancadas que eu tenho tomado. Mas louvado seja Deus, porque nos faz crescer, nos faz entender o amor de Deus sobre a nossa vida. Ele te ama. E quando Ele abre a sua palavra e libera uma palavra como essa, Ele quer dizer para você: eu te amo. Tem coisas que no nosso íntimo precisa ser mudado, que você precisa mudar, que eu preciso mudar, para que possamos nos enquadrar exatamente no que o Senhor Jesus disse lá em João 15, que diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. E é essa que nós ouvimos pela manhã, querido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Jesus
disse mais uma vez: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ah, Senhor, querido, não ultrapasse essa linha invisível. Tenha um coração quebrantado. Não fique brigando, discutindo por qualquer coisa. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio trazer a mensagem de paz. Jesus veio trazer uma mensagem de confronto para cada um de nós. Espírito de Deus, a tua palavra foi liberada nesta manhã. Eu quero te agradecer pela honra, pelo privilégio de ser usado por ti nesta manhã. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem compromisso com a tua palavra. Não permita, Senhor, que tudo que foi dito aqui, que tenha saído de mim mesmo, ganhe vida, mas caia por terra. Mas que a tua palavra, Senhor, que foi liberada, possa ganhar vida para toda a sua igreja. Eu quero convidar você a estar de pé. Eu quero convidar a você, querido, a fazer essa reflexão. A você fazer essa oração, você e o Senhor. Isso, ore ao Senhor. Se você desejar, querido, eu sugiro que você faça isso, peça perdão a Ele. Faça esse balanço da sua vida. Oh Espírito de Deus, onde estaríamos, Senhor? Onde estaríamos nós se a tua palavra não nos alcançasse? Ah, Senhor, obrigado pelos teus filhos, obrigado pela tua igreja. Não foi necessário, não foi preciso, e eu espero que nunca seja, chegar ao ponto de vermos uma exortação do Senhor sobre a nossa vida, a ponto de nos levar ao tribunal. Mas que a tua voz que nós ouvimos nesta manhã, possamos praticá-la, possamos pedir, Espírito de Deus, e falar como os discípulos falaram com o Senhor Jesus: para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre ti as misericórdias, que o Senhor possa te abençoar cada dia e trazer em seu coração esta certeza que sem Ele nada podemos fazer. Que a graça, que a misericórdia do Senhor te abençoe rica e abundantemente. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele é digno de toda adoração.
Ponte sobre as águas como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agradem, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Aleluia. Amém. Deus é bom. Amém, igreja? Senhor, nós te agradecemos. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor pela oportunidade. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja e juntos louvando o teu nome, cultuando ao Senhor, ouvindo, ó Deus, o teu recado para nós nessa manhã. Saímos daqui, Senhor, gratos, porque o Senhor tem falado conosco. E que essa palavra, Senhor, nos faça pensar, refletir e que haja no nosso coração e na nossa mente o desejo de andar em comunhão com o Senhor, de fazer a tua vontade, de sempre buscar o alvo, para que possamos viver a plenitude, a presença do Senhor, que o mundo não nos atraia, que haja em nós a inclinação, Senhor, para renunciarmos às coisas do mundo e vivermos em santidade, próximos de Ti, sendo guiados pelo Senhor. Tira, Senhor, toda resistência, todo pensamento mal das nossas mentes, para que possamos, ó Deus, ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, por tudo. Leva a Tua igreja, Senhor, em paz e segurança, e que à noite possamos estar juntos, celebrarmos novamente o Teu nome. Amém? Vá em paz, igreja. Deus abençoe a todos. Amém? Deus é bom.